Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. O gás carbônico CO2 é pouco solúvel em água. Esse processo de dissolução pode ser representado pela equação. Então, nós temos, gás carbônico, na presença de água, nós formamos o ânion bicarbonato ou hidrogênio carbonato mais H+, tá? Essa dissolução é muito aumentada quando se adiciona hidróxido de sódio, ou soda cáustica, dependendo como a gente conhece, na água. Para se determinar a quantidade de gás carbônico em uma mistura desse gás com o gás nobre neônio, lembrando, o gás nobre, vamos colocar entre aspas aqui, e nesse caso, ele vai ser um gás inerte, ele não reage com absolutamente nada. Tá? A não ser que tenha alguma coisa aí no enunciado, alguma pergunta para falar que ele reage. Mas, a princípio, a gente tem que imaginar, gás nobre, ele é praticamente, entre aspas, inerte. Ele não vai reagir com nada, tá legal? Foi realizado um experimento. O esquema a seguir mostra o experimento e o resultado observado. A proveta está graduada em mililitros ml. Então, pessoal, tá vendo que dentro dessa proveta nós temos dois gases, tá? Gás carbônico e o neônio. Com a solução de hidróxido de sódio adicionada aqui, ou às vezes adicionar hidróxido de sódio nessa água, a gente pode ver, pessoal, que aconteceu o quê? Houve uma diminuição no volume. Aqui, ó. Então, a gente tem que ficar bem esperto. Se você tiver no papel, faz o seguinte, pega essa folha e vira, porque você vai ver que nós temos 90 ml, tá? De gás aqui internamente e aqui nós temos 50, tá bom? A gente tem que ficar esperto com isso. Se você tiver aí com o papel, vira ele ao contrário só para a gente ver as dimensões, tá certo? Então vamos lá. Sabendo que não houve variação de temperatura durante o experimento e considerando desprezíveis a solubilidade do gás neônio, ou seja, não é solúvel em nada nesse caso, e a pressão de vapor da água nessas condições. Então, o que a gente sabe? Neônio, ele é um gás inerte, ele não faz parte aqui, ele não vai ter solúvel, tá? Mas no item B você vai ver que a gente vai calcular pressão, mas é super simples, tá? Então a gente tem que ficar esperto nisso. Ou seja, o neônio não se solubiliza em água, apenas o gás carbônico. E a gente vai considerar como se ele fosse solubilidade total, tá legal? Então vamos lá. A. Como a presença de hidróxido de sódio aumenta a dissolução do gás carbônico? Primeiro, pessoal, nós temos que analisar o que? Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, se ele está falando o que vai acontecer com o hidróxido de sódio, nós colocamos ele na solução, o hidróxido de sódio. Primeiramente, o hidróxido de sódio, quando ele se dissocia, ele vai dissociar em quê? Então, nós temos exatamente isso daqui, não temos? Ó, hidróxido de sódio, isso tudo em água, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção aqui. Ele se ioniza em Na+, mais OH-. Tá certo? Tá vendo que nós temos esse ânion aqui, o OH-, a hidroxila? Tá vendo que quando o CO2 ele é dissolvido em água, ele tem o H+, tá? É muito pouquinho a solubilidade dele, mas quando ele é solúvel, ele libera o H+. O que acontece em relação a isso, pessoal? Nós temos o cátion H+, mais o meu ânion OH-. Isso aqui, ele forma o quê, pessoal? H2O, literalmente água, tá certo? Isso aqui significa o quê? É uma reação, acaba se tornando uma reação de neutralização. Nós aprendemos isso aqui, tem uma playlist aqui de óxidos, tá bom? Então, a gente fez o quê? A gente entende que é uma reação de neutralização, ou seja, quando adicionamos hidróxido de sódio na solução, nós liberamos o OH-. Já se encontra dissolvido nessa solução os íons H+, provenientes do gás carbônico em água.
E aí vai fazer o quê? O OH-, pessoal, ele literalmente consome o H+. A gente faz o quê, então? Nós podemos perceber que o deslocamento de equilíbrio é para o lado dos produtos. Porque se ele está consumindo H+, quanto mais H+ está sendo consumido, eu estou favorecendo qual lado? O H+ está no produto, eu favoreço o lado do produto. Tá certo? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso do que a gente está tratando. A gente tem que lembrar, o hidróxido de sódio ele vai liberar o H-. Se tem H+, ele vai reagir e formar água. Tá bom? Então, como que a gente vai dar uma explicação aqui? Então, a gente pode vir aqui e falar basicamente isso daqui, ó. Os íons, né? Os íons OH-, ou, né, os ânions, melhor dizendo, né, da solução de NaOH, ele vai fazer o quê? Reagem, eles vão literalmente reagem, só deixa eu ver se vai ficar em cima, não, com os íons, ou os cátions, melhor dizendo, né, H+, tá bom? Da solução de CO2. Deslocando o equilíbrio, vírgula, para a formação dos produtos, tá? Dos produtos. Ou seja, vou colocar aqui entre parênteses, sentido direto. Certo, pessoal? Então, ó, só recapitulando aqui rapidinho para a gente fazer já a B aqui, tá? Ou seja, a dissolução de CO2 em água libera H+ e meu ânion bicarbonato. Mas nesse caso, o ânion bicarbonato ele não nos interessa para fazer a resolução, só o H+. Quando nós temos uma solução, nós colocamos, né, o CO2 numa solução de hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio libera o OH-, que faz o quê? Ele reage com o H+, formando água. Então, a gente sempre vai deslocar para a formação de produto, ou seja, aumentando a solubilidade de gás carbônico. Tá legal? Então, a gente sempre favorece o deslocamento de equilíbrio para o lado dos produtos nesse caso, tá certo? Então, vamos lá para B. Calcule a pressão parcial do gás carbônico na mistura inicial. Então, nós temos o gás neônio, que está aqui, ó, gás nobre neônio, com o CO2, que é exatamente aqui. Então, essa mistura nós temos quanto? 90 ml. Sabendo que a pressão ambiente é de 90 kPa, ou seja, essa pressão aqui, ó, essa pressão interna tem 90 kPa. Então, em 90 ml dessa mistura, nós temos 90 kPa. Mas antes de mais nada, a gente tem que entender o quê? Houve uma dissolução de gás carbônico aqui nessa solução, tá? Ela foi de quantos ml dessa mistura? Tá vendo que ele tem aqui, ó, 90 e ele foi para 50? O neônio não reage. Então, a gente já sabe automaticamente que, ó, o volume do neônio, que é o nosso gás nobre, a gente sabe o que nada mais é que o quê? 90 menos 40. Então, se eu pegar aqui, ó, 90 menos 40, ó, desculpa, 90 ml menos 40 vai me dar 50 ml, tá certo? Ou a gente poderia fazer até diferente em relação a isso, né? A gente poderia, ó, volume de gás carbônico é os 90 ml que a gente tem, tudo, menos os 50 ml que está descrito aí na
aproveita, tá certo, pessoal? Então, ó, tá vendo? Eu tenho 90 ml, me sobrou 50. Então, o volume de gás carbônico é essa diferença. Eu fiz o neônio primeiro e o gás carbônico depois. Eu deveria ter feito o inverso, tá bom? Desculpa, mas eu quero que vocês entendam isso. Tá legal? Então, ó, o volume de gás carbônico é 90 menos 50, que é o que tinha antes e o quanto que sobrou depois, porque eu sei que o CO2 reage na solução. Me sobrou 50 ml de gás neônio e o volume de gás carbônico é 40 ml. Aqui agora, pessoal, é super simples, a gente faz uma regrinha de 3, porque nós sabemos que em 90 ml dessa mistura gasosa, nós temos 90 kPa. Em 40 ml, que é o gás carbônico, ele quer saber a pressão parcial, vai ser de quanto? Super simples. Então, ó, eu vou colocar total. Aqui, ó. Tá? Não é 90 ml, ou seja, 90 kPa. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 90 ml no equivale a 90 kPa. Ele só quer saber a pressão parcial do CO2. Qual o volume? Se 90 equivale 90 ml equivale a 90 kPa, 40 ml, que é o meu CO2, vou até colocar aqui, ó. CO2 equivale quanto? X. Não precisa nem de conta, né, pessoal? X aqui, ó, vai valer quanto? Se a gente fizer a regrinha de 3, faz só para a gente resolver aqui, para a gente não perder o fio da meada. Tá, ó, então é 90 vezes x igual 90 vezes 40. Nem vou fazer essa conta, porque eu vou passar o 90 que está multiplicando x para o outro lado, dividindo. Então, ó, 90 vezes 40 dividido por 90, corto 90, cortei o 90. X deu quanto? X deu igual a 40 kPa. Essa é a pressão parcial do CO2. Só isso. Só isso. Tá legal, pessoal? Por parecer da Unicamp, a gente pensa que é mais difícil. Lógico, a gente tá vendo que a gente tá tendo vários conceitos aqui. Tá certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Você viu que ali na B eu só iniciei, eu só inverti, mas eu expliquei aqui, deu para entender. Tá legal? Então, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. Volta um pouquinho o vídeo que muitas vezes a gente vai entender, tá bom? Melhor o vídeo. Eu peço um pouquinho de desculpa, um pouquinho de paciência, porque agora final de ano foi tudo aquela final de escola, correção de prova, final de trimestre, recuperação final e badabim, pra gente tá aqui. Então, por isso que eu acabando dando uma pausa aqui pra gente também descansar um pouquinho o cérebro. Tá legal, pessoal? E se vocês quiserem que eu faça algo de diferente, coloca aí também nos comentários. É de extrema importância para nós. Alguma curiosidade, alguma série, qualquer coisa de diferente, coloca aí que eu já tô verificando a viabilidade pra gente começar a gravar vídeos novos e diferentes. Tá bom, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo exercício. Aquele abraço. Valeu!